Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Importação E-Commerce Cast. Estou muito feliz, muito entusiasmado, porque hoje o nosso bate-papo será sobre viagem para a China, a experiência na China. E nada melhor do que convidar uma pessoa especial para participar desse episódio. É o Daniel, que está aqui comigo, que participa comigo desse projeto de viagens. Daniel, seja muito bem-vindo, irmão. Aplausos para você. E antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse aí. Quem é o Daniel Kostiuk? Que bom. Obrigado, Nemas, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você. Bom, vamos lá. Quem é o Daniel Kostiuk? Cara, o Daniel Kostiuk é um empreendedor. Não veio de uma família empreendedora. Toda a minha família seguiu uma educação tradicional, né? Sou dono de uma faculdade boa, entrou numa empresa boa e está até hoje trabalhando numa empresa boa. Não tem nada de errado com isso, mas eu não conseguia me ver nesse mesmo ambiente. E eu descobri o empreendedorismo com o e-commerce. Comecei vendendo produtos no Mercado Livre, Shopee. Comecei no Mercado Livre, pra falar a verdade. Caramba. E aí fui entendendo que, cara, existia um outro mundo que eu conseguia ter melhores resultados do que eu estava tendo numa vida tradicional, com um emprego tradicional. Comecei empreendendo com o Mercado Livre, depois comecei a fazer importação, a dar consultoria e, por fim, encontrei um amigo brabo que me ajudou a fazer as minhas importações e a gente foi junto para a China. A gente identificou uma oportunidade de negócio. Por quê? Porque justamente todos os fornecedores que eu vendia, que eu comprava para revender no Mercado Livre, começaram a vender, principalmente no final da pandemia. Eles começaram a gente percebeu que tinha esse movimento do pessoal vender direto em marketplaces, atravessando os revendedores. E isso ainda era uma dor só minha, era uma dor do mercado. E aí eu sentei com o Neemias, a gente meio que desenhou esse projeto junto. E aí hoje a gente está terceira vez indo para a China já, levando vários empresários e ajudando vários empresários a desenvolver melhor os seus negócios. Nossa, que sensacional. Então, assim, você não vem de uma família empreendedora. Não Sua venho. família não é empreendedora. Era família ali educada Exato. a trabalhar, Minha mãe trocar tempo é por professora universitária. Meu pai foi bancário a vida inteira, hoje está aposentado. Mas sempre foi introduzido isso muito forte na minha... Eu sou descendente de japonês. Então, assim, cara, sempre era assim, estuda bastante para você passar numa faculdade boa e depois trabalhar, entrar numa empresa grande, consolidada e seguir carreira por lá. E eu acreditava que essa era a verdade para minha vida por muito tempo. E aí, teve uma amiga, eu trabalhei para ela como CLT, inclusive, depois eu mudei para uma outra empresa. E aí ela me ligou e falou, Dani, eu importei umas coisas da China aqui, você não quer começar a vender pra mim? Eu não fazia a menor ideia. Eu falei, cara, como assim, cara? A gente tinha importado torneira na época. Ela, vende umas torneiras pra mim. Eu falei, cara, como é que eu vou vender torneira? E eu vou fazer um trabalho meio que administrativo. Eu sou formado em contabilidade. Apesar de nunca ter atuado em contabilidade puramente dita, eu trabalhava na parte de back-office. Então, toda a parte administrativa, financeira, eu ajudava ela. E aí eu mudei pra uma outra empresa e depois ela acabou me ligando. Aí ela falou, não, vende no Mercado Livre, porque eu tenho uns amigos que estão vendendo lá e estão conseguindo vender. Aí eu, tá bom, vamos lá, vou tentar entender como é que funcionam essas coisas, mas assim, sem dar muita moral. Eu falei, não, vou te ajudar mais para te ajudar. No final das contas, ela me ajudou muito mais do que eu ajudei ela. Porque eu descobri um mundo ali, cara, que poderia mudar a minha realidade, assim. Então, em poucos meses, eu já estava ganhando mais no Mercado Livre, vendendo as torneiras dela, do que no meu emprego CLT. E assim, caracas, você que abriu loja ali, você que criou tudo do zero. Mas você tinha algum conhecimento ou você se arriscou? Nenhum, cara. Eu voltava do trampo, aí eu tinha um filho, o Felipe, hoje ele tá com 9 anos. Na época ele tava com 2 anos, assim. Caramba. Eu lembro que eu voltava do trampo, eu ficava estudando que nem louco, Mercado Livre, como é que funciona, como é que faz pra vender. Eu lembro que ele era pequenininho, ele puxava assim... Chegou um dia que ele puxou um colchãozinho e ficou dormindo do meu lado, assim, porque ele queria ficar comigo e eu não tava tendo tempo pra ele. Isso cortou meu coração, mas eu sabia que eu estava fazendo algo que era para o futuro da nossa família, beneficiar todo mundo. Então, eu acho que valeu a pena o investimento. E aí foi isso. Aí eu comecei a vender no Mercado Livre, entendi como é que funcionava a plataforma. E aí passou um tempo, eu saí do CLT e abandonou o CLT e começou abandonei. Ali. Que sensacional. Eu lembro quando a gente conversou a primeira vez, já faz pelo menos uns 3 anos, né? Faz bastante tempo, faz já, acho que até mais, já, hein, né? Eu acho que quase, se eu não me engano, 3
quase 4 anos, Por aí. né? Não, acho que 3 anos, vai. Bom, você é melhor de data do que eu, então Eu que acho. vou confiar em você. Mas vamos considerar uns 3 anos ali, no mínimo 3 anos. Eu lembro que quando a gente se conheceu, a gente foi o primeiro podcast que eu gravei na minha vida, cara. Você acredita? É verdade, Eu cara. fui conversar com você no Foi Super no podcast, Sellers. né? Foi, a gente se conheceu. Eu nem imaginava que você se tornaria o meu cliente, que você faria Olha só, várias cara. importações e que a gente iria juntos para a China e depois a gente, né, se tornaria sócio para poder cuidar desse projeto, ajudar outras pessoas, enfim. Mas que sensacional. Eu queria que a gente lembrasse aqui de alguns pontos importantes, né? Principalmente dessa virada de chave, né? Você começou primeiro importando, né? Você não foi aquele cara que foi primeiro para a China, então você começou a importar, ter essa experiência, mas no começo você tinha um pouco de receio. Eu lembro que a gente conversou sobre importação nesse podcast teu, né? Que eu fui convidado há 3 anos atrás. E você tirou muita dúvida ali. Você já tinha até um conhecimento teórico muito bom, mas ainda não tinha feito nenhuma importação com ninguém. Você comprava de importadoras aqui e outros fornecedores. E aí, depois disso, passado algum tempo, a gente se encontrou, lembra? Numa padaria, não foi nem no meu escritório. Lembro, perto da sua casa, né? A gente se encontrou na padaria perto de casa e eu fiquei com você umas 2 horas ali. A gente, sei lá, comeu um lanche, sei lá, tomou um café. E a gente começou a conversar para você se sentir seguro para fazer a primeira importação. Aí eu lembro que, acho que a primeira você fez uma LCL, né? Uma menorzinha. Isso. Foi a primeira ali marítima já, né? Foi primeira marítima, Foi. isso aí. E depois você foi avançando, e foi se sentindo seguro. Exatamente. Você quer falar um pouco dessa experiência assim, com a importação? Assim, esquece já o momento atual, que você já tá faixa preta, né? Mas assim, aquele começo ali, qual era a tua maior dificuldade quando você foi começar? Era Cara, fornecedor? Era um profissional sério? O que era exatamente? Para o pessoal entender um pouco disso aí. Sim, cara. Eu lembro assim, eu era bem travado, eu era bem... O Nemas, inclusive, foi quase um psicólogo lá. Ele me ajudava a destravar alguns pensamentos que eu tinha. Então, cara, eu lembro que quando eu conheci você, há alguns anos antes disso, eu estava vindo de uma... Minha empresa tinha passado por um momento bem desafiador, assim. A gente estava com um problema lá financeiro, a gente quase quebrou. Então, assim, isso acabou me deixando muito mais... não sei se é medroso ou mais conservador. Então, eu tinha que tomar muito cuidado para... Eu tinha certeza que eu não queria voltar para aquilo que eu já tinha passado antes. Então, eu ficava sempre... mas espera aí, eu vou ter que pegar esse valor aqui para importar. A ideia era aquela, né? Putz, eu vou ter que ter um valor muito grande para conseguir importar uma quantidade muito grande. Então, eu assim, falei, eu não posso errar. Essa é a minha mente que eu tinha, assim. E aí, claro, a gente, conversamos várias vezes. Aí você falava, pô, Dani, esse aqui é um produto que você já vende, cara. Tipo, não tem tanto risco assim, ó. Eu vou te fazer... Eu lembro que você chegou a fazer, inclusive, uma estimativa de custo, de tudo, por quanto que ia chegar o produto. Eu vi que ia ser viável e mesmo assim a gente não conseguiu continuar, né? Não conseguiu, mas... Eu lembro que eu falei pra você assim, eu falei, cara, no pior cenário... Você só repassa o produto e recupera teu investimento para você avançar, né? Mas o fato é que aconteceu. Isso aconteceu, você começou a fazer importações e aí depois entrou exatamente naquela situação de conhecer a China. A gente já tinha um certo avanço ali de relacionamento, né? Como amigo, você como cliente e tal, como parceiros ali de negócio. E aí surgiu uma oportunidade no ano passado da gente fazer uma viagem para a China, né? A princípio ali a gente foi junto com o Lucas. Com o Leron, que foi sensacional, uma baita experiência. O Lucas é um cara experiente. Inclusive ele esteve conosco pra gente gravar aqui. A gente tirou várias dúvidas, aprendeu muito com ele. Verdade. E aí nós fizemos essa primeira viagem com ele. E foram quantas pessoas? Acho que umas 16 ou 17, né? Por aí. Inclusive tem uma pessoa que tá ali sentadinha ali que ele estava vai vir conosco, aqui daqui a né? pouco. Não, e foi incrível que a gente estava gravando o podcast aqui. Quando terminou a gravação, no ano passado, ele falou assim, vou pra China com vocês. É verdade. Eu olhei assim, eu falei, cara, como assim? Vai mesmo? Ele falou, vou pra China com vocês. E ele já tinha ido várias vezes, né? Ele conhece a Ásia mais do que, sei lá, do que eu conheço os jogos do meu time. E aí ele falou que ia também, não satisfeito, né? Indicou mais 2 sócios, amigos dele. Sei. E aí de um já foram 3, né? É verdade. Ou seja, a gente veio aqui gravar no ano passado e já saiu daqui com 3 novos interessados que foram conosco. Depois eu vou convidar ali o Albert
para dividir aí, compartilhar um pouco da experiência dele. Mas aí a gente foi para a China, certo? A gente foi para a China e aí, na tua cabeça, eu queria entender, Daniel, o que muda a partir desse ponto, né? Porque quando você foi para a China, você já tinha feito importação. Já tinha feito importação. Já tinha feito algumas importações LCL. Mas o teu crescimento, que eu tenho de histórico aqui, foi nos últimos 12 meses, né? Foi daquela viagem que nós fizemos em abril do ano passado, abril de 2025. E aí, cara, de lá pra cá, você deu virou a chavinha, absurdo. né? Você virou uma chave. Eu vou até pedir os números aqui pra minha equipe pra gente falar um pouco depois. Mas assim, o que mudou? Aqui começa o nosso bate-papo sobre China, né? Isso aí. Então, você foi aquela pessoa que começou antes a fazer importação, ganhou essa confiança, mas você já chegou na China como um importador. O que você entendeu de diferente ali? Por que foi importante para você a viagem? Porque você teve um crescimento absurdo depois que você voltou dessa viagem para a China. Conta um pouco dessa experiência para nós, cara. Então, ó, voltando àquela primeira importação que a gente fez, eu acho que toda essa experiência, toda a conversa, a amizade que a gente tem, eu acho que fez parte do processo. Assim, a gente vai dando um passo depois do outro e vai ganhando mais confiança. E aí, quando a gente fez a primeira importação, pô, consegui vender, até que foi mais rápido do que eu achei que ia ser. Trouxe a segunda, trouxe a terceira. E aí a gente começa a ganhar experiência, né? E aí, então, a gente começa a decidir para a China. Aí, quando a gente vai para a China, pô, eu conheci o meu fabricante até então, eu só conhecia ele pelo WeChat e por e-mail. E aí, quando eu fui lá, ele falou, não, eu vou estar lá na Canton Fair, a gente se encontra, você vai lá no booth dele. E a gente se encontrou, então, tipo, eu conversei com ele, tipo, de frente. Pessoalmente, né? Pessoalmente. E, assim, muito mais do que encontrar um produto barato, você criar, antes de você querer negociar preço, você tem que ter uma confiança entre as duas partes, né? E o chinês, ele preza muito por isso. Pelo relacionamento. Pelo relacionamento. Então, o fato de ele ter visto que eu fui lá, que... Pô, eu falei pra ele, tô pensando em aumentar os pedidos e tudo... Ele acreditou, cara, e era verdade o que eu tava falando mesmo. Talvez se eu mandasse no chat, ele falasse, isso aqui eu recebo, tipo... Não, isso, assim, você falou olho no olho e você também já declarou pro universo, cara, vai acontecer. Tem isso também, com certeza. Você fala muito disso e eu passei a acreditar muito, porque fez parte da minha trajetória. Então, chegou ao ponto de ele, não digo gostar, mas ele se sentiu tão confortável, confiante de que eu ia seguir com aquele projeto, que o produto que eu tava trazendo, eu cheguei e falei pra ele assim, ó... Esse aqui é um produto legal, eu quero aumentar, quero continuar vendendo, mas me explica como é que eu faço para ter exclusividade desse produto, porque uma coisa que eu não queria é que tivesse aquela guerra de preço, de todo mundo vendendo o mesmo produto e você brigando por centavos ali. Aí ele falou, não, você quer exclusividade de qual? Eu falei, desse daqui que era o que eu tinha importado. Ele falou, beleza, você já tem exclusividade. Cara, eu fiquei surpreso. Simplesmente falou. Esse que você quer? Tá, beleza, esse aqui você vai ter exclusividade. E eu achei animal, assim, porque com certeza o fato de eu ter ido até lá, eu acho que também deu uma impressão. Fortaleceu, exatamente. Fortaleceu ali aquela parceria, aquele acordo ali com ele, né? Você já tinha uma importação com ele antes, então já também tinha tido também, confiança, exato, né? não era você qualquer acha que brincalhão. Isso é importante, tipo assim, ter pequenas experiências mesmo sem ir para a China, você acha que isso é válido? Eu sempre falei para os meus clientes, para as pessoas que eu converso, que, cara, a pessoa não precisa exatamente ir para a China para começar a importar. Obviamente, se ela for, é impossível também ela não avançar, porque muda a mente, Não né? dá para desver tudo que Mas você viu, você né? acredita que o fato de você já ter importado e ter ido visitar esse fornecedor, isso mudou totalmente. Ele garantiu essa exclusividade? Garantiu que ele... Que legal, cara. Assim, ele tem vários produtos ali, daqueles todos que ele tem, eu também não fui lá, peguei um monte, peguei o que eu importei. Então ele falou, desse daqui, eu faço exclusividade para você. Então assim, dos outros produtos não. Na medida que eu for importando também, nada impede de eu chegar lá e falar com ele. Com certeza. Mas eu achei animal isso aí, porque eu, sinceramente, eu falei, não, quando você começar a importar... Eu achava que ele ia falar isso. Quando você começar a importar não sei quantos mil por mês, eu te dou exclusividade. E não foi, cara. Já mandou um na lata. Já mandou um assim, eu falei, pô... E agora, a gente já tá fazendo já o 4º pedido com ele, agora já é container mesmo. Nem mais é meu despachante aduaneiro, não pode deixar eu mentir aqui. Então, cara, isso é animal. Então, eu acho que... esse relacionamento, de criar relacionamento com o seu fornecedor, acho que é muito importante. Não é você chegar e falar, só quero
preço barato logo de cara e vai resolver o problema. Que sensacional. E assim, você é uma pessoa que já tinha antes experiência com viagens, sempre teve experiência com viagens internacionais. Você já morou fora do Brasil, estudou fora do Brasil, que eu lembro, né? A gente de tanto dividir quarto ali na China, nas nossas viagens, né? Você sempre foi um cara que viajou. Então você já tinha uma experiência. Mas a gente acompanhou um grupo que parte dele já tinha experiência com viagem internacional e uma parte nunca tinha nem saído do Brasil. Inclusive, o curioso, assim, a gente estava com um cliente querido da minha empresa que, cara, o cara já importava há mais de uma década. Importador, já faixa preta de importação. Foi conosco pela primeira vez e eu lembro que ele nunca tinha saído do Brasil para uma viagem internacional. E a primeira dele foi logo para a China, né? Com um sócio dele, inclusive. Mas assim, na tua visão, né? Pegando desde aquela experiência de sair do Brasil ali, tirando aquele pessoal que já tem experiência com viagem, mas focando exatamente nos que não tem. Imagina aí os que não têm. E imagina que você não tivesse. O que você enxergou de positivo na primeira viagem que a gente fez? Desde a saída ali, a chegada, a questão de traslado. Compartilhe um pouco dessa experiência, porque a primeira vez a gente foi acompanhado e a segunda vez a gente já foi conduzindo esse projeto, né? Isso aí. Então eu queria ouvir um pouco, na tua ótica, como que isso é importante para quem quer viajar para a China pela primeira vez. Cara, o fato de eu ter já viajado aí para diversos países, ter morado nos Estados Unidos, me dava eu achava assim que eu falava, pô, tô tranquilo, eu me resolvo em qualquer país que eu for. E não foi o que aconteceu, cara. Eu lembro que quando a gente chegou na China, logo que a gente chegou, assim, não é todo mundo que falava inglês. Exatamente. Na verdade, quando a gente chegou em Hong Kong, até que tinha mais gente que falava. Agora, na China, quase ninguém falava, inclusive guarda, então, a gente tem uma estrutura hoje, a gente percebeu que, cara, não é qualquer um. Então, a gente criou uma estrutura onde vai ter pessoas recebendo todo mundo que for para China. Cara, eu nunca saí do Brasil. Será que eu vou conseguir me virar sozinho? Será que eu vou me perder? Ou não vou conseguir me comunicar? Então, a gente pensou em tudo isso quando a gente foi desenhar a Rota Oriente. Então, a gente tem uma estrutura que vai ter alguém esperando no aeroporto quando a gente chegar, vai falar a língua, vai falar português, vai mandar até vai levar a gente até o hotel. Durante todos os traslados ali, vai ter alguém falando português. Eu preciso ir para Mercadão de Yiwu. Vai ter alguém falando português, o que é super importante, porque eu não sei se você lembra, a gente compartilhar uma experiência rápida, a gente falou, bom, todo mundo aqui, na teoria, lá no Mercadão, tá querendo vender, então acho que é só chegar lá e negociar, só que não é assim, né? Mas você lembra que tinha um chinês que tava... Ele vendia, acho que era um produto, acho que era bandeja, não lembro o que era. Tá. Isso daí essa foi esse ano. Foi esse ano, foi super recente. Foi de bandeja. Cara, tranquilo, só chegar lá, fazer uma cotação, o cara quer vender, eu acho que vai... Mano, tratou a gente super mal, cara. Porque a gente decidiu ir sozinho, né? Mas a gente foi... Não, a gente foi... Eu acho que estávamos você... O Emerson... Mas a nossa equipe mesmo, que fala chinês, português... a nossa equipe, eles estavam espalhados dentro do mercado de Yiwu e a gente começou a conversar com ele em inglês. Primeiro, ele não falava inglês, né? Já percebi que ele não era confortável falando com a gente em inglês. Ele não falava inglês. Aí ele começou a escrever e aí a gente começou a tentar negociar. Aí a gente, né, dava as contrapartidas ali no preço. Ele começou a se irritar, ficou bem constrangido ali. Aí a gente já quis negociar desconto, lembra? A gente já negociou desconto. Nossa, cara, e aí... Mas daí a importância de a gente ter alguém local ali que ajude nessa parte da negociação, porque quando o pessoal chegou lá, aí mudou a conversa, porque aí o cara falou em mandarim diretamente com o vendedor ali, e aí outra negociação. Então, assim, eu acho que esses detalhes que a gente aprendeu no processo, é válido. E até para quem nunca foi e sei lá, às vezes quer ir sozinho, não é que não dá, mas vai passar muito mais perrengue do que se tiver alguém acompanhando. Não... É assim, quem quer ir com a Rota Oriente não precisa pensar em nada da parte logística, ele precisa pensar na parte do negócio dele, o que ele quer implementar, que produtos que ele está pensando em importar, é só isso que ele tem que focar, não precisa focar, será que o cara vai estar lá para me buscar no aeroporto ou me levar de uma cidade para outra? Essa parte a gente cuida tudo. Inclusive que gente que fala português. E você sabe assim, ó, ainda pegando esse gancho do mercado de Yiwu, foi muito curioso, assim.
Porque mesmo depois que a nossa intérprete chegou para ajudar falando em chinês, o vendedor não quis mais vender para nós. É verdade, ele ficou emburrado, Cara, né? ele não quis vender para nós. Ele já estava, assim, a conversa antes de ter um intérprete ali para ajudar a negociar, fez com que ele desistisse de vender. Aí ele falou para nossa intérprete, não quero mais vender para eles. E a gente foi embora. A gente Quer foi procurar outro comprar, quer, não fornecedor. quer, vai embora. Tipo assim, Não, né? foi tipo assim. Então, assim, pessoal, por que é importante ter uma equipe estruturada para uma viagem dessa natureza? Porque é uma cultura local, que por mais que você fale inglês fluente, existem técnicas, existe uma questão cultural, existe uma questão de construir uma confiança ali com o chinês, né? Então você pode chegar com todo o dinheiro do mundo que não adianta, se você não tiver a abordagem correta, se não tiver ali alguém acompanhando você para te ajudar a negociar, esclarecer dúvidas, você corre o risco de ou fazer uma má negociação ou nem sequer conseguir comprar daquele potencial vendedor, né? Mas, cara, você falou assim de toda essa estrutura. Mas eu lembro que na primeira viagem, né? Esse ponto é muito importante, assim, de ter uma estrutura de alguém para ajudar. Porque eu lembro que a gente chegou, já tinha um traslado esperando a gente no aeroporto. A primeira vez foi por Shanghai, né? Isso. Alguns falam Xangai, outros Shanghai, tá? Mas Tô vendo que também é internacional já. já tô né? internacional aí. Então, assim, a gente estava em Shanghai e aí já tinha um traslado nos esperando. A gente saiu do aeroporto, já passou pela imigração, entramos nesse traslado, ele já foi direto para o hotel. Era um hotel top nesse dia, nós chegamos à noite e tal. E aí, assim, essa parte da comodidade, né? Eu tô até voltando na primeira experiência ali, depois a gente entra até na desse ano. Mas, assim, como foi aquilo para você? Porque para mim, pelo menos, cara, foi sensacional. Você chegar num país, assim, que você não fala o idioma local e já ter uma estrutura de pessoas ali te esperando com guia, né? E o Lucas fez isso, né? O Lucas tinha ali aquela estrutura de já estar esperando, né? E a gente foi pro hotel, era um hotel estruturado. Nós não nos preocupamos com check-in no hotel. A gente só entregou o passaporte e já estava tudo ok, foi tudo preparado, só entregaram o cartão do quarto, a gente já foi ali e tal. Então, como que foi para você? Eu me senti, pelo menos, super seguro em viajar ali com uma pessoa com experiência, né? E a gente foi construindo nessa viagem também toda essa experiência, porque o fato de a gente já viajar para vários países do mundo, isso já nos fortalece bastante. Mas a gente aprender também durante uma nova experiência fortaleceu ainda mais. Para mim, pelo menos, foi assim. Como que foi para você? Não, com certeza, cara. No momento, desde o começo da viagem até a volta para o Brasil, me senti muito bem cuidado, assim, não precisava me preocupar com nada. Inclusive, será que eu vou me acostumar com a comida? Não sei o que. Cara, tudo tranquilo. Falou, você não... Porque teve eventos ali, falou, vamos comer num restaurante diferente e tal. Tem gente que não quer e tá tranquilo. Também tem outros restaurantes internacionais lá perto que eram opções. Então, assim, literalmente não precisava pensar em nada. Você só precisava ir e focar no que você foi fazer lá, que é a importação. Falou, eu vou lá porque eu quero procurar esses produtos. E é isso, não preciso pensar, será que o traslado vai atrasar? Não precisava pensar em nada disso. Só já tinha alguém cuidando pra mim. E eu achei animal essa experiência, cara. Sensacional. E no outro dia, a gente já tinha uma pessoa esperando, né? Que normalmente, assim, como a gente faz essa viagem e já tem toda uma estrutura que nós preparamos lá com nossos parceiros na China, o legal dessa viagem, da primeira e da segunda também, é que essas pessoas elas já estão ali nos esperando, até inclusive para criar programas, né? De distração, de conhecer ali um city tour pela cidade. Eu lembro que na primeira vez a gente foi em Shanghai ali, a gente fez um baita de uma experiência. O Albert amou também, né? Ele tá ali, depois ele vai falar. Exato. Cara, a gente conheceu Xangai. A mesma coisa, esse ano nós chegamos em Hong Kong, a primeira coisa que nós fizemos foi levar o pessoal nos principais pontos ali, turísticos, né? Exato. Interessantes de Hong Kong. Por quê? Porque essa experiência de chegada
ela é importante pra caramba. Até Fora porque que você tem passa... o- Quantas horas você passa no voo? Exato. Quantas horas foram de voo a primeira vez? Foi... 30 foram, horas? Não, menos um pouquinho. Porque a primeira a gente foi São Paulo, Paris. Aí nós paramos em Paris, tal, Tem que ficamos dar o dia um rolezinho. todo. E de Paris a gente foi pra Xangai. Isso. Nessa última, a gente fez de São Paulo... É que a nossa rota não foi pela Europa dessa vez. A nossa rota foi pela América, né? Mas a gente fez São Paulo, Estados Unidos, ali Califórnia... Hong Kong. Isso né? aí. É uma viagem de quase 30 horas. Foi. Independentemente ali da rota, vai dar mais de 24 horas. 25 horas ali de viagem. Chegar num país novo, numa cidade ali potencial e descansar naqueles primeiros dias é importante para se adaptar com o fuso Super horário importante. e tal. Cara, eu lembro que a gente chegou na China, na verdade, saiu de Paris e foi pra China. Na verdade, a gente saiu de Paris, estava tarde. E aí eu lembro que a gente dormiu, lógico, andamos o dia inteiro lá em Paris, fomos nos pontos turísticos e tal. Quando chegou, tava, sei lá, faltando 2 horas para chegar na China, eles acenderam a luz do avião, serviram o café da manhã. E, cara, quando a gente chegou lá, tava à noite, cara. Eu falei, mano, eu acabei de acordar, como é que eu vou dormir agora? Então, tipo, a questão do jet lag me pegou muito no começo. E eu sou um cara super tranquilo pra dormir, assim, eu achei que não ia ter esse tipo de dificuldade. Então, esses 2 primeiros dias é essencial, cara. E é claro, nesses 2 primeiros dias, a gente aproveitou para fazer um city tour, igual o Neemias falou. Então, a gente... É lógico, como a gente vai fazer uma viagem do outro lado do mundo, cara, tem que também ter um pouco de turismo para conhecer, né? Não, tem até pra pessoa aprender tudo, Exato. né? Eu acho adaptar os horários ali, né? Eu acho assim, a pessoa ela vai aprender a usar um cartão de crédito internacional, fazer uma compra de algo que ela gosta, ter toda a estrutura, principalmente na China, né? Quando você chega efetivamente na China, porque aí começa aquela coisa, você vai ter que usar o Alipay. É isso. Você vai ter Começar que a usar os aplicativos. Os aplicativos, você vai ter que testar ali a VPN que você instalou, o eSIM que você instalou internacional, se vai funcionar teu cartão de crédito, eu não todos sei esses se você detalhes, lembra, cara. quando a gente chegou em Xangai, o pessoal saiu para ir comer num restaurante, ficava perto, ali, acho que alguns quarteirões dali do hotel, mas eu e você, a gente acabou se atrasando, eu não lembro qual que era o motivo, a gente... Pra variar, né? Pra variar. E aí eu falei, não, beleza, é perto, a gente colocou no Google Maps, e eu tava mandando a gente pra um lugar totalmente diferente, assim, acho que lá não pega direito. Então, assim, cara... Tem que baixar os aplicativos certos para usar lá, porque não é exatamente igual tem no Brasil. Existem similares lá na China, mas não são os mesmos. O Waze não funciona direito, o Google Maps não funciona direito. A gente teve que baixar um outro ali, que aí a gente localizou o pessoal ali. Mas é interessante a gente já sair daqui preparado com todos esses aplicativos baixados. Se não tiver essa preparação, se não tiver alguém ali dando todo um apoio, a pessoa passa dificuldade. Passa. Eu lembro que, além dessas experiências ali turísticas que foram incríveis, né? Xangai é uma coisa linda, né? Eu achei melhor do que Nova York até, porque na última vez agora a gente passou em Nova York. Mas, cara, tipo, Vegas, o pessoal... A maioria, assim, que a gente conversou, quando vai comparar, tipo... Nossa, achei melhor que Vegas, achei melhor que Nova York, achei melhor que um monte de lugar. Sim, cara. E, de fato, a noite em Xangai é uma coisa... extraordinária, linda a noite, né? Aqueles arranha-céus, assim. Sim, o pessoal falava muito de Hong Kong. A iluminação, cara, sensacional. O pessoal falava muito de Hong Kong. Pô, lá aí tem muito dinheiro, aquele país, cidade. É um país, né? Um país. Lá eles têm, super rico e tal. Assim, mas assim, a gente percebe que os prédios, apesar de ser uma cidade super próspera e tudo, eles já não são novos. Quando a gente vai em Xangai, tudo é novo lá. Parece que a construção foi feita tipo, em menos de 10 anos para cá, mudou totalmente a cara da cidade. Então você vê a estrutura dos prédios, tudo novo, tudo limpo, cheio de iluminação. Então, assim, impressiona, cara. Tipo, é sensacional. É sensacional. Não, e assim, ali a gente já precisa ter alguém que conheça, um chinês. Com certeza. A nossa experiência foi com um chinês ali nos guiando. Então a gente tinha... Isso facilita muito a estrutura pessoal, porque quando tem alguém que é chinês, que conhece o idioma e conhece a cultura e conhece os caminhos, os atalhos, é muito louco. Aí depois a gente saiu de lá, eu lembro que aí a gente já foi para, né, esses primeiros dias sempre para descansar, conhecer ali, né, se ambientalizar. Isso aí. E depois a gente já sai do hotel ali, faz um check-out. Esse trecho sempre é curto, né, quando a gente chega na China. E aí a gente vai normalmente para Yiwu, né, que lá o pessoal chama de Yiwu. Olha como que eu já tá, né? O cara tá muito chinês já, tá mano. muito chinês. Então, assim, o mercado de Yiwu, ele é sensacional, porque aí você já começa aquela experiência de negociar mesmo. E é um lugar onde
onde você vai encontrar ali aquele mercadão onde tem todos os fornecedores, né? São vários pavilhões, acho que agora já está no 9º pavilhão. Né? É gigante. Tem mais de 70 mil distribuidores, eles são atacadistas, com um preço de custo super maravilhoso. E ali começa aquela nossa experiência. Então é muito louco, porque você sai de uma cidade, tem um traslado para outra, esse traslado ou ele é terrestre ou ele é aéreo. A gente dessa vez fez até traslados aéreos, muito legal. E, cara, aí chega nesse mercado de IU. Conta um pouco como foi a tua experiência ali. Claro que a gente já falou da questão de negociar, de ter um intérprete e tal, mas conta um pouco do mercadão, né? Dentro do mercadão, quando a pessoa entra ali, qual que foi a tua primeira impressão? Cara, eu vou te falar a impressão que eu tinha quando eu saí do Brasil. Geralmente o pessoal que já tinha ido, eu perguntava, falava como é que é lá e tal. Eu falava, é uma Pajé gigante, é uma 25 gigantesca. E, cara, eu tava esperando um negócio meio que bem... Meia boca, meio... Cara, mas a estrutura é legal, a estrutura de shopping lá, assim. Então, assim, mas é um shopping infinito, assim. Então, o que eu percebi, assim... Se você vai lá para procurar oportunidades, não ter alguma coisa já focada aqui no Brasil, eu acho que vai passar um pouco mais de dificuldade, porque, na verdade, tudo é oportunidade. Você vê ali, cara, pô, deixa eu ver eu vou entrar nessa loja aqui, aí ele vai começar a mostrar os produtos dele e tal, você vai achar coisa que tem oportunidade lá. E aí, aí passou o dia inteiro lá, não tinha nada focado, mas você volta pro hotel e fala, cara, você volta com um monte de catálogo, com um monte de possibilidade. Só que você não foi focado num produto, você não tinha um plano. Eu acho que isso é importante, cara. A pessoa que vai daqui do Brasil para ir procurar produtos tem que ter já pelo menos uma ideia do que está procurando já. Até porque, como o pavilhão é muito grande, tinha pessoas com a gente lá falando, eu quero ver produto de pesca. Então, os caras foram focados num pavilhão que tem esse nicho de pesca que, cara, só ali você fica o dia inteiro e não consegue ver tudo. Então, essa é a parte... que eu achei, assim, que me impressionou muito, assim, o tamanho da estrutura dos caras, que é uma estrutura de shopping, e a variedade que tem ali. Então, assim... Não, e você sabe que o que você está falando, eu lembro que no ano passado, né, a minha mente vai sempre na primeira experiência ali, né, em 2025 e na experiência de 2026. E eu lembro que no ano passado, assim, tinha uma parte do grupo que estava totalmente focada encontrar mesmo, esmiuçar. Nossa, tinha um grupo ali de empresários que eles iam todos os dias, né? A gente ficou acho que 5 dias. No mesmo pavilhão. No mesmo pavilhão, focado ali em todos os setores e negociando. E, cara, no final eles trouxeram uma importação, um container de 40 consolidado com vários produtos. Que legal. Eu lembro que ele falou para mim assim, o Wagner e o Leandro me falaram. Eles falaram assim, cara, encontrei o produto que eu queria num preço bem competitivo. E aí ele fez a primeira importação dele de um segmento da empresa dele, né? Eles têm um grupo de empresas ali, né? Várias empresas, vários modelos de negócio. E, cara, esse negócio dele, esse segmento dele em específico, ele sempre fazia comigo importações aéreas, importações pequenas. E aí, quando a gente voltou para o Brasil dessa viagem, ele falou para mim assim, Neemias, eu quero aumentar o meu radar para ilimitado. Ele estava com um radar de 50 mil. Ele falou, eu quero direto ilimitado, porque eu preciso do ilimitado para começar a trazer tudo que eu vi no mercado de IU. Cara, eu confesso para você, o cara tem experiência em importação. Mas a princípio eu fiquei pensando, como que um cara vai no mercado de IU, né? Será que ele vai ter tanta coisa para lotar um container? Cara, e ele fez a importação dele do primeiro container. Depois eu vou até compartilhar aqui as imagens e tal. E foi sensacional, né? E aí um outro grupo já começou a encontrar produtos ali, e aí entra num ponto importante pra caramba da viagem que envolve diretamente eu, né? Uma pessoa que vai pra China, tanto para ir para o mercado de IU, ou para ir conhecer as fábricas, ou até para ir para uma Canton Fair, se ele não tem um despachante aduaneiro, se ele não tem alguém ali que faça estudo, ele vai para a China, ele vê um monte de coisa, conversa com um monte de gente, troca um monte de contato, e ele vai voltar, e só quando ele voltar ele vai fazer uma simulação, vai procurar alguém. Isso é muito negativo, né? E ali eu lembro que a gente fazia simulações em tempo real, né? Como que foi também para você, né? Não falando aqui como meu cliente, mas assim, falando para o público, né?
como uma pessoa que tinha viajado, como que foi para você essa experiência de já ter uma clareza mais ou menos de quanto vai custar um produto, né? Se tem uma restrição para sair dali e entrar no Brasil e tal. Como que foi para você essa experiência de ter ali uma assessoria aduaneira em tempo real? Eu acho que isso é legal compartilhar com o pessoal. Cara, não, isso daí faz total diferença, assim. Eu lembro que se não era durante o dia lá no Mercadão, a gente voltava pro hotel à noite, no nosso quarto sempre tinha alguém lá fazendo uma estimativa de custo com o Neemias. Porque, cara, é real, tipo, não tem como... se o cara voltar pro Brasil, pegar todas as planilhas que ele tinha feito, os contatos, começar a fazer estimativa de custo, cara, já perdeu o timing, né? Eu acho que você estando lá, podendo voltar no dia seguinte para voltar a negociar, porque agora você entendeu o seu custo, por quanto que você precisaria chegar no Brasil, a figura do Neemias ali foi muito importante e tem um valor absurdo, assim. Porque ele fala, esse aqui você pode trazer, tá barato, mas esse aqui você precisa, sei lá, de 1 metro. Ou esse aqui tem bateria, você vai ter que trazer para um outro porto. Essas coisas que a gente não sabe, né? Então, acho que ter alguém com esse conhecimento, ajudando ali no dia a dia, nas negociações, cara, fez total diferença. E com certeza o pessoal se sentiu mais seguro, já inclusive acabou importando várias vezes com você depois da viagem. Não, e sensacional. Cara, eu acho que o principal, né, falando ainda do mercado de EU, de RU, essa é uma das experiências. Porque a pessoa tem duas opções nessa viagem, né? Ela tem a opção de ir para o Mercadão e explorar aquilo ali e ver o produto, tocar no produto, validar o produto, ter uma ideia de preço unitário ali, né? É lógico, o mercado de EU, legal é que é assim, pessoal. Você pode comprar pequenas quantidades, então você não precisa importar um container completo. Você pode importar ali em pequenas quantidades e você pode consolidar vários produtos diferentes para que eles venham num único embarque. Então você pode trazer ali uma carga consolidada, que a gente chama de LCL, alguns chamam de compartilhado, né? E você também pode trazer um container, consolidar tanta mercadoria a ponto de trazer um container ali de 20 pés ou de 40 pés, que é o maior e tal, né? Mas isso não é só essa experiência do mercadão, de você ver, de tangibilizar, de validar o produto. Com certeza, ainda tem a parte das tradings, que eu acho que esse é o principal. Tem gente que às vezes não quer ficar andando tanto, né? Até porque o pavilhão é quilométrico, né? São vários blocos e assim, você anda o dia todo, né? Mas aí tem a trading. Eu lembro que a gente foi ali nas tradings conhecer algumas que a gente já tinha até relacionamento e conhecer novas tradings para poder visitar showrooms e tudo mais. Então, compartilhe um pouco dessa experiência, que eu achei ela rica demais. Rica demais. Inclusive, vários produtos que eu tô importando são através dessas parcerias que a gente fez com as trades. Nessa última viagem, eu e o Neemias, a gente montou um time ali que consegue atender a gente em tudo, praticamente, para ajudar o Neemias a fazer o sourcing. Antes, eu não sei como é que era antes, né? Mas hoje eu acho que deve estar, depois que a gente montou essa estrutura toda, todo produto que eu tenho, eu quero trazer microfone. Eu já mando para essa pessoa que fala português, que faz parte do nosso time lá na China, e eles fazem o sourcing dos produtos e manda para o Neemias faz uma estimativa. Então, encurtou muito o caminho, cara. Eu acho que ter essa equipe lá, nossa, facilitou muito o seu trabalho, acho que inclusive, né, Nemas? Não, é sensacional, cara. E assim, primeiro ponto, a trade, o mercado de EU, de RU, ele é importante porque a maioria das trades, as maiores tradings chinesas estão centralizadas nessa região. São muitas, né? Inclusive, muitos brasileiros já estão ali e tal. Mas o ponto é você pegar uma trade que tenha estrutura, né? Então, por exemplo, o parceiro que a gente desenvolveu, ele nasceu na primeira viagem. O Albert, inclusive, foi o cara que nos indicou essa empresa. E é muito louco. Eu quero que o Albert conte depois como que ele conheceu essa empresa aqui. Foi animal, gente, que ele conheceu. Eu lembro que a gente foi no ano passado. Aí a gente tava com uma estrutura, só que depois o Albert chegou e apresentou essa, né? Então eu não vou contar como foi. Depois o Albert vai vir aqui contar, eu vou chamar ele aqui. Mas, cara, eu lembro que eu falei assim pra você, vamos testar esses caras? Porque a gente vai voltar no ano seguinte. Então, a gente testa eles, a gente cria uma experiência com eles, e quando nós voltarmos no ano seguinte, a gente já vai ter gerado também operações para eles ali, gerado demanda para eles. E aí a gente fortalece esse relacionamento.
E aí, essa primeira experiência, adivinha com quem eu fiz? Qual foi o primeiro importador que eu conectei ali? Duvido alguém adivinhar. Adivinha. Você. Sim. Então, como foi essa experiência de você fazer a tua primeira importação ali com os produtos dessa trade? Porque teve aquele ponto ali dela, ela buscar o fornecedor, trazer o produto, personalizar com a tua marca. Compartilhe um pouco. Eu vou compartilhar depois também aqui, né, nesse bate-papo. Pode compartilhar as fotos da tua primeira importação com o nosso parceiro? Então, cara, uma coisa que eu achei muito legal, assim, que ele não se limita aos produtos do Mercadão. Para começar, é isso. Falar, mas eu tenho um produto lá que eu não encontrei. Mano, ele vai achar a fábrica e vai fazer uma cotação de umas 5 fábricas e te mostrar a melhor cotação. Isso eu já achei animal. Então, assim, mas só vou conseguir trazer o que tem lá. Não, você pode trazer o que você quiser. Você, literalmente, qualquer segmento. Qualquer segmento. E aí, fora que eles receberam a gente na trade, tipo, deram almoço, a gente conheceu toda a equipe dos caras, a estrutura toda deles, o showroom deles. Então, assim, é uma experiência muito bacana. E dá muito mais... Muito mais não, mas eu acho que eu fico mais... seguro, porque eles mesmos fazem, eles testam os produtos antes de enviar para o Brasil. Então, eu lembro que a gente tinha feito um pedido com eles, aí a pessoa falou, Daniel, chegou aqui os produtos, aqui, eu acho que é uma porcentagem. Eles fazem uma amostragem lá, alguns eles abrem, montam. Eles pegam normalmente 5% ali de todo o volume, né? Isso, mas eles mandam um vídeo, falam, é isso mesmo, tal. Aí eu falei, cara, é isso mesmo, pode mandar. Então, assim... Não, foi sensacional. Eles têm uma estrutura absurda. E assim... Isso eu posso compartilhar com o pessoal ali. Por que é importante, tá? Primeiro, tem muitas tradings, mas nem toda é boa, nem toda é barata, porque a trading ela cobra um percentual sobre o produto que ela encontrou. Então, eles têm várias fábricas credenciadas, eles também têm um trabalho de busca lá muito agressivo, eles têm um sistema sensacional, né? O sistema deles é absurdo. E assim... o mais importante da estrutura de uma trade é exatamente ela encontrar um fornecedor confiável com um produto de qualidade, mas ela fica 100% responsável por inspecionar aquele produto antes de embarcar. Então, ela compartilha foto, ela compartilha vídeo, se ela identifica alguma inconsistência, ela sinaliza antes, sinalizava tudo para mim, assim. E aí, só depois disso que a gente avança com a importação. Se tiver algum ajuste, eles vão ajustar. E o legal... O importador, muitas vezes, não paga por isso. E se ele fosse pagar por um serviço de inspeção, cara, eu sei como que é. Porque um serviço de inspeção, ele varia ali de $300 a 600, depende da empresa que vai inspecionar. E a trading, ela faz esse trabalho porque já está incluso ali na comissão, no então, percentual deles e tal. Esse é um ponto importante. Falar, mas aí, se eu comprar com a trade, vai ter comissão, ou seja, eu não vou ter o melhor preço, porque vai ter... Mas, cara, o serviço que eles prestam pra gente, de armazenar no galpão deles os produtos, fazer a inspeção e depois mandar pro porto, tá incluso no valor, né, Neemias? Então... Não, além de estar incluso, tem uma outra questão. Quando você começa a gerar volume, você tem uma oportunidade da trading te dar crédito, te dá prazo de pagamento. Então, é um relacionamento que você começa a construir ali. E cara, isso me fez assim, isso é muito louco, porque olha que coisa legal. A gente foi para a China em 2025, teve esse episódio, a gente começou a importar dessa empresa, ela se tornou uma parceira nossa ali, uma das principais parceiras. A gente testou, gerou demanda para ela, conhecendo ali serviço, qualidade dos produtos, preço competitivo. E aí, quando nós chegamos neste ano na China, já chegou num patamar diferente. Já tinha feito 3, sei lá quantas importações, né, a partir desse parceiro. E aí, eu falei para você assim, cara... Manda as documentações. Pede crédito, manda documentação. E aí, eu recebi a notícia que aprovou. Eu tenho crédito na China agora, pessoal. Tá vendo como é importante esse relacionamento? Cara, então assim... É isso. Aí, tipo, cara, o fato de a gente já ter um relacionamento com eles... Com certeza, todo mundo que for com a gente, eles vão ver como o mesmo grupo. E assim, a gente pode estudar, assim, de conseguir crédito e... É isso aí. Toda essa negociação. Não, e óbvio que vai ter ali, né? Tem uma questão, existe uma consulta que eles vão fazer ali, é uma empresa especificamente que faz essa consulta ali dos documentos, né, contábeis, dos números da empresa brasileira, mas uma vez que aprovou, você tem essa oportunidade de você ter o pagamento a prazo. Então, você vai pagar ali um percentual
né? 20%, 30% do valor do pedido, e você não vai precisar pagar 100% à vista. Você já ganha um prazo de pagamento que praticamente você já tem um cenário parecido com aquele de quem compra no Brasil também a prazo. É isso aí. Né? Só que você já está terceirizando tua mão de obra para a China e não precisa desembolsar, não vai ter um problema ali de fluxo de caixa. Então é sensacional. E aí, beleza, né? Mudando um pouco ali, saindo do horizonte de IU, né? E falando um pouco dessas vantagens, né? O que eu quero resumir aqui, fechar esse bloco aqui do nosso bate-papo, é exatamente isso, pessoal. Quando você tem uma experiência de ir para o mercado de IU, você tem duas oportunidades ali. A primeira é de você ver os produtos fisicamente no mercadão, falar com fornecedores ali, atacadista, distribuidor, e negociar preços super competitivos, sem precisar comprar um container completo ali, fechar uma carga muito grande. Você tem a chance de consolidar esses produtos, você vai tocar neles fisicamente. E aí você também tem a experiência de ir numa trade. Eu lembro que a gente foi no showroom deles, tinha 5 andares Sim, absurdo. de mercadoria de todos os segmentos. Então você olha o produto ali com marca própria, é sensacional. Pra você ter uma ideia de como ele vai chegar para você, né? Então... Exatamente, você já tem uma visão ali, uma clara. Se você quiser, você já senta ali, passa o dia negociando com eles, já fazendo simulações. Aí a importância de um despachante. Eu ficava ali, lembra a gente no hotel o tempo inteiro ali fazendo simulação. Eu falava, ô Daniel, pode comer que eu vou simular aqui pro Wesley, pra galera. Mais todo mundo lá. Tem que ser, cara. E aí ele já para tomar uma decisão em tempo real, né? É super importante, cara. Mas, cara, fechando essa parte aqui, aí depois a gente sai dessa experiência de IU e a gente vai pra Canton Fair. A gente sai de IU, faz o check-out lá, tem todos os traslados que são legais e tal. Aí a gente passa por aquela feirinha de IU também, que é muito louca de madrugada, né? Que é crazy, né? Tem vários bichos vivos lá, é estranho. Tem aranha, escorpião lá. E aí a gente vai pra Guangzhou, né? Que é pra Canton Fair. Aí, conta um pouco, na tua ótica, como que é essa experiência de Canton Fair. Eu não vou falar de hotel, de estrutura, porque a gente já sabe que isso é maravilhoso mesmo. É uma estrutura incrível. Né? Tanto os traslados que a gente faz aéreo e tudo mais, é sensacional. Vamos falar de experiência de negócio mesmo. Como foi para você a primeira vez que você chegou na Canton Fair? Qual que foi o impacto ali? Cara, tipo, quando a gente chega em Guangzhou e vai para Canton Fair... Claro, a primeira impressão que a gente tem sempre é aquilo. Lá parece que tudo é gigante. Então você olha falando, meu Deus, tipo, eu vou ficar o dia inteiro, provavelmente eu não vou conseguir ver 1/5 de tudo isso aqui. Mas eu vejo a Canton Fair mais, principalmente para você perceber tendência de mercado, para onde que eles estão indo, produtos, novidades que estão chegando no mercado. E, assim, tem bastante... As pessoas que estão expondo na Canton Fair, grande parte são fábricas, então... a experiência é um pouco diferente. Você provavelmente não vai ter... Assim, eu lembro que a gente foi de vários, na verdade, que eu fui. Ele não tinha todos os produtos expostos ali, porque não cabe todos os expostos naquele lugar. Então, você vai ver alguns ali, talvez os produtos curva A deles, mas tem muita coisa ainda que eles... que eu não consegui mexer, não consegui tocar, mas assim, ele falou, você pode ir na minha fábrica também um dia aqui, que eu te pego aqui e te levo lá. Não sei se você lembra. Lembro. Então, assim, cara, eu acho que é muito bom para você criar relacionamento, para você ver tendências. E, obviamente, fiz o fornecedor que eu encontrei na China, foi na Canton Fair. Então, quando eu falei daquele produto que me deu exclusividade... Foi na Canton Fair. Então, foi importante a sua ida para também visitar os fornecedores. Com certeza, super importante, cara. Assim, eu não acho que IU invalida a Canton Fair e nem o contrário. São experiências que complementam uma com a outra, assim. Na Canton Fair você vai ter muitos fornecedores de diversos nichos, que são os fabricantes. É super importante você fazer contato com eles. E, claro, enquanto você não tem um pedido muito grande que exija um container sozinho, IU faz total sentido. Não, você sabe qual que é a minha ótica? Sensacional. Eu acho que foi muito válido a tua visão. Sabe qual que é a minha visão assim da Canton Fair, até associando ao mercado de IU, é o seguinte. Quando a pessoa chega na China, o fato dela ir para IU já faz com que ela tenha uma primeira experiência em vários aspectos. Primeiro, ela vai ter que andar dentro do mercadão.
Então, se a pessoa já não gosta de andar, cara, ela não vai tem que ir gostar nem preparado, de cara. Yu e muito menos da Canton Fair, porque é gigantesco, né? A pessoa tem que andar muito ali, tem que ter paciência. Ali vai testar a tua musculatura de empreendedor, tá? De empresário. Bater Porque perna. você vai ter que bater perna. Então, inclusive, uma dica, pessoal, tem que estar muito bem fisicamente, tem que se preparar para isso, se hidratar bastante, praticar uma atividade física ali é muito importante. Eu não estou falando que uma pessoa que não está em forma não pode ir, mas se você deseja ir para a China ou já tem aí uma viagem planejada para a China, é importante cuidar da alimentação, já ir mudando a alimentação para uma alimentação mais saudável, praticar ali uma caminhada, né, uma atividade cardiorrespiratória, Pra sofrer menos lá. Para sofrer menos, exatamente, para você ter mais disposição. O primeiro teste já é esse voo longo, né? Mas, assim, na Canton Fair especificamente, o que eu acho legal, assim, a experiência foi essa. Se a gente vai em Yu antes, a gente já começa a conhecer produtos e aquilo vai abrindo a tua mente para que você já comece a mapear. Poxa, esse segmento é interessante, tem várias inovações aqui. E aí, quando você chega na Canton Fair, você vai ver ali os potenciais fabricantes. Exato. Porque quando você está em Yu, você não vai estar falando direto com o fabricante. Você fala com os distribuidores atacadistas e com as tradings. Só que quando você vai para Canton Fair, você vai falar direto com o fabricante. É isso. Aí você pode encontrar um preço mais competitivo, uma qualidade diferenciada, essa oportunidade de receber convites para você visitar a fábrica. Você tem a oportunidade, às vezes, de ter o produto ali no showroom deles quando está disponível, não é 100%, mas você tem acesso aos catálogos. Você vai descobrir para quem aquele cara fabrica. Então, às vezes, você está importando um produto no Brasil ou comprando de uma importadora e aquele produto você não sabe quem é o fabricante. Aí quando você chega lá na Canton Fair, você fala, cara, esse cara é o fabricante do meu concorrente. Eu olhei ali e falei, pô, eu conheço esses caras aqui, eu já comprei deles. Mano. Aí você fala, pô, é o fabricante do meu concorrente. Ou então você tem dúvida acerca do produto, se tem qualidade ou não. Aí os caras mostram para quem eles já fabricaram. Aí o cara já vem, olha, eu fabriquei para esse aqui, foi para Veste Casa, foi pro A, pro B, pro C. Não, tem aí uns você gigantes, fala, foi pro Walmart, foi para várias empresas dos Estados Unidos. Walmart é o recordista, né? E aí você olha e você fala assim, caramba, cara, o cara fabrica para várias pessoas. E aí quando ele abre aquele preço unitário para você, você fala, pô, isso aqui dá margem para mim. Claro, vocês vão ter que ter um despachante aduaneiro em tempo real para simular ali, né? E aí faz todo sentido. Eu lembro que o próprio Wesley, que viajou com a gente agora, né, em abril, cara, a gente fechou um pedido dentro da Canton Fair. A gente gravou lá, a gente gravou. Inclusive, pessoal, eu vou disponibilizar um conteúdo. Já embarcou o produto dele. Que legal, mano. Cara, a importação dele acabou de sair, né? O container dele. Quando chegar, eu vou até a cidade dele. Pra gente fechar, porque eu iniciei ali uma gravação dentro da feira, em tempo real. E falei que depois eu ia fechar, né? Então eu vou criar um vídeo bem legal compartilhando essa experiência de dentro da Canton Fair até a chegada no Brasil. Então acompanha aí que vai ser muito legal. E cara, eu acho que a Canton Fair ela é isso, né? Ela é aquela mágica de você ver todo mundo num mastermind de negócios no nível global, porque você vê ali gente do mundo inteiro, né? São centenas de milhares de pessoas ali negociando e comprando e também curiosando, né? Eu lembro que eu tava com o Neemias, a gente parou um tempo lá para almoçar e aí tá lotado, não tinha lugar para sentar, e a gente trocou, eu falei, pô, posso dividir a mesa com você? E era um holandês ali, um cara da Holanda. E aí, mano, na medida que a gente for conversando e tal, e aí, você tá aqui, você vende que produto? Aí o cara vendia na Amazon, não sei se era na Holanda ou na Alemanha, em algum país ali, produto de bebê. Eu falei, cara, super curioso, pô, eu posso ter contato com um cara que vende na Amazon, na Alemanha, e aí fazer um network. Eu falei, como é que funciona lá e tudo, e tipo, foi uma experiência super enriquecedora. Não, cara. E assim, você me lembrou de uma coisa, e a reunião que nós fizemos com aquele grupo de chilenos e chineses? A gente se encontrou dentro da Canton Fair com eles e a gente saiu para almoçar num restaurante, num shopping. Sim. Porque quando você sai da Canton Fair, você passa pela estação de trem ali, isso, né? Por baixo da estação de trem. Por o túnel e tal, e sai dentro de um shopping. Na China é uma loucura lá, né? E aí a gente, tipo, saiu da Canton Fair, desceu uma escada, já estava no metrô, atravessou o metrô, entramos num shopping, tudo por baixo da terra ali. E aí a gente foi almoçar com o pessoal. Era só o top 10 de brinquedos do Mercado Livre no Chile, né? Mercado Livre no Chile, cara. Animal, cara. Não, é sensacional, porque assim, esse empresário chileno,
ele já conhecia o meu trabalho no Brasil, de ajudar empresas de e-commerce, me indicaram para ele, recomendaram, ele queria saber quem era a referência no Brasil. E eu fiquei muito lisonjeado, porque indicaram ali a minha empresa como uma das referências no Brasil e ajudar o pessoal do e-commerce. E aí ele me chamou, a gente já fez reuniões ali em espanhol, né, antes mesmo de ir para a China. E aí ele me perguntou, você está indo para a China? Eu falei, estou. Aí nós fizemos a reunião ali com ele, com um sócio lá, o diretor dele, e com os chineses que também queriam contratar meu serviço. E aí eu fiz estudos já para o chinês e ele vai fazer a primeira importação. E olha que louco, gente, é um chinês que já está vendendo no Brasil sem estar no Brasil. Absurdo, O cara abriu uma empresa no Brasil, ele tem um CNPJ, ele já mandava mercadorias para o Brasil antes até de me conhecer, já fazia importação, e ele vende no Brasil online a partir da China. O cara tinha um ecossistema que ele vende em Dubai, vende no Chile, vende na Colômbia, vende nos Estados Unidos e já vendia no Brasil. E aí esse chileno queria vender no Brasil também e me procurou. E aí a gente fez essa reunião ali. Então é uma miscigenação no nível global. É muito louco isso. Lembra o Wesley? Eu lembro que ele tinha um fornecedor super gigante aqui no Brasil. E assim, comprava alguns produtos dele e tal. E aí encontrou eles ali na China também. E o próprio Wesley falou, cara, o jeito como ele começou a me tratar já mudou também, né? Porque o cara, viu que ele não é mais qualquer um, né? Um cara que tá lá também, tipo, bem no lembrado, mesmo nível. Bem lembrado. É exatamente isso. Então, qual que é a chave que eu quero trazer para vocês que estão assistindo? Cara, existem negócios... olha a importância de você fazer uma viagem. Inclusive o Wesley... Ele nunca tinha pego um avião na vida dele. Cara, foi um desafio. Ele morria de medo, ele, né? de pegar avião. Ele, assim, foi um desafio. Ele falou, cara, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de morrer. Foi assim, eu que fiz o passaporte dele. Eu falei, quem é? Vamos fazer esse teu passaporte. Eu fiz o passaporte dele, ele tirou o passaporte, a gente comprou a passagem dele, fez tudo pra ele. Só que assim, ele foi um cara que eu aumentei o radar dele pra ilimitado e ele já tinha começado a fazer importações, já importava comigo. E aí eu fiz ele ir pra China. Falei, você vai comigo, cara? Vou te levar direto pra fonte. E aí ele foi. E aí, assim, uma pessoa que nunca tinha voado, pessoal, fez logo 30, 40, 50 horas de voo entre ir e voltar, né? E aí, ele, olha que curioso, ele já tinha um grande parceiro aqui no Brasil, um parceiro muito potencial. E aí eles não se conheciam pessoalmente. E aí eles se conheceram na China, eles foram jantar juntos. Exato. E eles foram para um shopping incrível, né? Animal. Shopping Guangzhou Animal. lá, aquele shopping era de bilionários. Então aquilo fortaleceu ainda mais o relacionamento deles e foi um tratamento totalmente diferente. Então olha a importância muitas vezes de você fazer uma viagem, né? Às vezes você pensa que não vai ter um aproveitamento daquela viagem, mas vai ser o melhor investimento da tua vida, porque você acaba tendo uma... você pode fazer grandes negócios por conta de um momento como esse. Com certeza, cara. Né? Provavelmente a negociação que ele tinha deve ter mudado muito depois dessa experiência que eles tiveram ali. E, cara, é aquilo que você gosta muito de falar, né, Nemas? Depois que você eleva o seu nível de consciência das coisas, não tem como você voltar mais, né, cara? Exatamente isso. E para falar em nível de consciência, eu acho que agora é um momento importante de convidar aqui o Albert. E assim, o que é mais legal aqui a gente faz tudo de uma vez, né? Isso ao aí, vivo, não tem corte, não tem ao nada. vivo. O legal falando de nível de consciência, eu quero convidar o Albert aqui. Por quê? E antes, pessoal, eu quero explicar por que eu vou convidar o Albert, né? Eu já falei antes que o Albert, ele estava aqui. O Albert é o responsável por toda essa estrutura maravilhosa aqui. Aqui é um espaço da Shigoto incrível, inclusive. E eu já gravei dezenas, né? Acho que já cheguei na dezena de podcast aqui. E nós estávamos gravando aqui um conteúdo no ano passado e o Albert, que já tinha muita experiência com China e com outros países da Ásia, ele falou assim, cara, eu quero ir nessa viagem com vocês. E ele foi, levou os sócios dele. O Albert já tinha experiências com importação também. Já foi importador, voltou a importar também, vende online. E aí ele falou, eu vou. E aí eu gostaria de convidar aqui o meu amigo Albert, né, o dono desse espaço maravilhoso, para ele compartilhar agora, não a experiência incrível que ele já tem sobre estúdio, né, e gravação de podcast, mas falar um pouco sobre China, né? Então, vem para cá, Albert. Então, conta um pouco pra gente aí como foi essa experiência maluca aí de decidir assim do nada, viajar conosco. Compartilha com o pessoal, Albert,
Como nasceu ali aquela decisão e o que você viveu ali na China. Você que é uma pessoa que já tinha experiências em viajar pelo mundo e principalmente para a Ásia. Eu acho que você ali, salvo o Leron, você era a única pessoa que estava ali. Acho que você e o Lud. Ah, o Léo também? Ah, o Léo também, exatamente. Mas assim, você foi aquela pessoa que estava ali, mas que já tinha ido, por exemplo, em Hong Kong, né? Então conta um pouquinho como foi a experiência dessa viagem conosco na época ali. Tudo bem, Neemias? Daniel, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, eu estava assistindo vocês falar do podcast, fazer um podcast, estava acompanhando lá do sofá. E eu já tava com uma pulguinha atrás da orelha. Falei, putz, quero ir junto, né? Então, quando nós terminamos o podcast, já falei pro Neemias, eu não sei quando vocês vão, mas eu quero ir junto com vocês. Né? E acabei indo nessa primeira viagem de vocês para a China, que foi algo enriquecedor. Eu já tinha experiência, já fui algumas vezes para a China, para Hong Kong, Beijing, Coreia... Mas eu sempre ia, junto com meu pai, a convite de alguma empresa chinesa ou asiática. E foi a primeira vez que eu fui numa turma, né? E foi muito interessante, foi algo totalmente novo para mim. E além de a gente conhecer um pouco mais da China, da cultura, conhecer os fornecedores, com uma turma que estão todo mundo focado também em conhecer fornecedores, conhecer produtos, conhecer novas culturas. Eu posso falar que dessa viagem surgiu amizades, né? Com o Neemias, com o Daniel também. Então foi, cara, muito legal. Eu recomendo muito para quem quiser. E assim, você pegou um ponto bem interessante, né? Que novas amizades, né? Eu lembro que assim, a gente fez um grande mastermind, cara, porque naquela viagem contigo ali foram 2 amigos e sócios teus, né, da empresa, pessoas que tinham experiência não só em venda de produto, mas em prestação de serviço, pessoas com experiências internacional, pessoas de B2B, pessoas de loja física. Então, tinham vários segmentos, pessoas do Brasil inteiro, porque não eram só pessoas de São Paulo, obviamente tinha gente do Paraná, tinha gente de várias cidades. Tinha uma cliente lá, uma pessoa que viajou conosco que era de... Goiânia? Não, acho que... Tocantins, cara. Sim. Tocantins, né? Então, tinha gente de todos os lugares ali. E aí, tem essas amizades e os aprendizados, né? Como que foi para você ali conhecer também esses novos amigos ali? Você conseguiu manter algumas amizades ou não? Porque às vezes eu vejo vocês jantando, se encontrando. Como que é essa parada? Não, a amizade continua. A gente não vê com tanta frequência que gostaria. Todo mundo tem a vida corrida de negócios, família. Mas sempre que possível a gente se encontra, assim, para jantar, tomar um chopinho. Que legal. E é bem legal, é bem enriquecedor. Eu lembro, Albert, que também assim teve o ponto de a gente sentar depois dessa viagem e estruturar a tua importação, porque você fez uma importação, né? Eu lembro que você teve essa experiência, você e seu sócio, a gente sentou ali, fez estudos e tudo mais, e a sua importação aconteceu. Na época você trouxe um container, a gente trouxe por Santa Catarina, né? Sim. Essa experiência ali, para você, de conhecer o fornecedor e de fazer o produto chegar. Como que foi para você receber esse produto? Chegou tudo certinho? Aconteceu? Eu acho que esse ponto é importante, porque ele vai dar um feedback do meu trabalho, né? Eu tenho duas experiências em importação da China, né, Mias? O primeiro container, nós trouxemos ele basicamente no escuro, escolhendo produtos no Alibaba, em catálogo. E a experiência não foi das melhores. Chegaram produtos com umas qualidades bem ruins, sabe? Eu tinha até vergonha de vender alguns produtos. Caramba. E a partir do momento que a gente vai na China e a gente conhece o fornecedor, vê os produtos com os próprios olhos, manuseia, vê de fato a qualidade, a gente já fica muito mais tranquilo, né? Então, a gente teve o suporte que eles deram todo um suporte muito bom, e o seu suporte aqui no Brasil também foi excepcional, acima da média de outros despachantes aduaneiros que eu já tive experiência. Que sensacional. E aí você estava um dia ali, acho que você,
O Ludi, tava o Ludi com você? Tava eu, o Ludi e o João. Aí, não, o Léo não tava. Aí você conheceu a empresa que você importou, inclusive, né? Sim. E aí você nos indicou ali. Como que o chinês te abordou pra se apresentar, cara? Foi muito engraçado. Eu acho que até foi um pouco de coisa de Deus, assim, né? Porque nós estávamos com fome, procurando um restaurante, daí nós vimos bem distante o logo do McDonald's, falei, poxa, vamos no McDonald's, né? E no McDonald's, hoje os pedidos são todos no totem, né? E em chinês, até você achar o botãozinho em inglês que fica lá embaixo, escondidinho, a gente já ficou camelando. Tava lá, perdido né? ali. Dinheiro lá não existe, é tudo pelo aplicativo, né? Então eu tava conversando com os meus sócios, porra, e como é que a gente não fala inglês, não fala chinês, até achar o botão no inglês, como pagar. Daí veio uma chinesinha enviada por Deus falando: oi, tudo bem? Eu posso te ajudar. E falando em português. Eu falei, que legal, como que você fala português aqui? O pessoal mal fala inglês, como você fala português? Não, eu vivi no Brasil, eu trabalho com importação. Enfim, ela nos ajudou no McDonald's, nós saímos do restaurante e fomos conhecer. E eu achei uma estrutura fantástica, que depois eu passei para vocês também, né? Um atendimento muito bom e... Enfim, você continua fazendo negócios com ela, eu também falo com ela. Eles, e olha que legal, né? Porque assim, eu lembro que você falou, cara, eu vou te apresentar. Eu falei com uma pessoa lá que tem uma estrutura legal, eles têm um prédio inteiro e tal. E aí eu falei, vamos conhecer. Eu sou uma pessoa extremamente aberta a entender e a testar. Sim. Para mim, a experiência ela tem que ser testando na prática. E aí eu falei, beleza. Chamei lá a pessoa, comecei a conversar e aí a gente fez a primeira importação. Eu fiz um teste ali com o Daniel e como a gente tem muitos clientes na empresa, eu comecei a testar também outras opções. Então os clientes vinham ali, procuravam produtos, me passavam, eu comecei a escalar essa demanda e aí eu fui testando várias experiências, cara. Então assim, eu quero esse produto, ela mandava a cotação, apresentava para o cliente e falava, poxa, o preço bate, quer avançar? Quero. Então, cara, a gente importou produto ali de cafeteria, produto de iluminação, produto de cama, mesa e banho, produto de utilidade doméstica, enfim, foram tantas coisas, cara. Eu lembro que eu importei até suporte para televisão. Cara, e foi muito louco, porque nessa experiência, quando o produto chegou lá na empresa, na trading, eles falaram assim, olha, chegou fora de especificação, vai atrasar um pouco o embarque, porque as caixas estouraram. Eu lembro que era um produto muito pesado. E aí ela falou assim, a gente tem duas opções, ou volta e refaz tudo, ou a gente vai mandar caixas extras para vocês, personalizada com a marca do cliente, tá? Então, assim, isso que é o legal, pessoal. Quando você encontra uma empresa séria, consolidada e que é parceira, você consegue comprar uma quantidade pequena de produto e já personalizar com a sua marca. Porque isso é difícil também. Sim. Muitas vezes eles só querem personalizar um container, uma quantidade muito maior. E aí, eu lembro que esse cliente, cara, a caixa estourou, ela falou assim, e aí? Você quer que eu mande novas caixas personalizadas sobrando? Aí eu falei, vou consultar o cliente. E aí ele falou assim, cara, é normal, esse produto é muito pesado mesmo, ele é de ferro, é de aço ali e tal, né? Então ele estoura a caixa. E aí ele falou, pode mandar assim mesmo e mande caixas extras. Então ali eu senti confiança, falei, cara, os caras trabalham bem. Sim. E dali, cara, eu fiz mais de 10, 15 importações antes de ir visitá-los pessoalmente e virou ali um dos nossos principais parceiros, né? A gente tem um relacionamento ali, uma equipe exclusiva dentro deles hoje ali, para ajudar a empresa, os clientes que a gente leva do Brasil para conhecer. E isso que é o legal, porque a gente conecta o cliente no Brasil que viaja conosco direto com a fonte. E a gente sai desse papel intermediário. Então, só o ganho que a pessoa tem conectando direto com eles, a gente faz essa conexão, a economia que o importador aqui tem, porque imagina ele pagando vários sourcings, né? Tipo, sim, pagando pesquisa de fornecedor, desenvolvimento de produto. Então, essa economia que ele tem, né? Quando ele vai para a China e a gente conecta, já pagou a viagem, o investimento que o cara fez. Então, é sensacional, né? E um ponto legal dessa trading, que eu fui conhecer eles e um baita de um escritório maravilhoso, numa localização fantástica, mas tinha mais de 10 chineses que falavam português fluentemente. Não, sensacional. Os caras estudam na USP, fazem letras USP ali, fazem intercâmbio, vêm para o Brasil, uma parte deles vem para o Brasil.
E isso, assim, é sensacional, porque a pessoa se sente super seguro, né? E, assim, não é um caminho tão simples. Eles recrutam tal, mas eles querem sentir se aquela pessoa realmente vai gerar demanda. Imagina, sem demanda também não funciona nada, né? Sim. Mas, Albert, o legal é que você falou que você conheceu no McDonald's, né? Eu acho que no McDonald's da China tudo acontece para quem... Você falou duas coisas importantes. Você falou enviado por Deus, né? Eu acredito muito que Deus conecta a gente com pessoas, com propósitos, com várias oportunidades, né? Quando a gente está no ambiente, quando a gente está em campo. E eu lembro que esse ano a gente encontrou no McDonald's, mesma coisa. A gente tava em... Acho que em rua ainda, né? Sim. Sim. Aí a gente tava no McDonald's, cara. A gente, né? Tava tarde para comer, os restaurantes fechados. E a gente tava no McDonald's também. E aí tinha um cara que escutou a voz do brasileiro. O brasileiro escutou outro brasileiro, né? Ele já vai atrás. Já chega junto. Aí o cara, e aí, beleza? Vocês são do Brasil e tal. Eu falei, não, sou. Aí o cara se apresentou. Meu, ele tava com um grupo, acho que de umas 15, 20 pessoas, não lembro. Mas era um pessoal da área médico-hospitalar. E ele estava com uma pessoa, e essa pessoa com uma mulher, e ela não era do segmento hospitalar, não tinha nada a ver, o segmento dela era totalmente diferente, era um segmento ali de gráfica, de brindes e tal. E aí ela estava com uma experiência boa, mas ela queria uma experiência melhor. Aí eu falei assim, eu vou te conectar com uma pessoa aqui que eu conheço na China que vai te receber. Aí ela falou, sério, você vai fazer isso? Falei, vou. Peguei o contato dela, passei o contato do diretor da empresa e falei assim, olha, você vai ligar para essa pessoa aqui, chama ele no WhatsApp, eu vou pedir para ele abrir uma exceção e te receber. Cara, no outro dia, eu falei com ela tipo hoje aqui, no dia seguinte, ela estava visitando a nossa estrutura do nosso parceiro, o diretor da empresa recebeu ela, falando em português, o cara inclusive ele já veio no Brasil umas 20 vezes, conhece o Brasil mais do que nós, conhece várias cidades. E aí ele já colocou uma equipe ali, nossa, para acompanhar ela no Mercadão de Yu, para desenvolver produtos. E aí quando eu voltei para o Brasil, a gente fez reuniões, expliquei como funcionava o meu trabalho e ela falou assim, cara, eu quero que você palestre no meu evento. E ela é uma grande empresária aqui do segmento de gráficas, né? Ela tem um evento grande chamado Gráficas do Futuro. E aí eu fui palestrar sobre importação no evento dela dentro da Hotmart. E foi assim, foi sensacional. E era uma pessoa super assim, maravilhosa, super generosa, tinha um time incrível. E aí eu fui compartilhar ali a experiência de ensinar para as pessoas o passo a passo de importação. A gente se tornou parceiro. Agora eu tô aumentando também o radar dela para ilimitado. Então é assim, eu acho que o sensacional, o recado ali, até que eu quero deixar para você que está assistindo, é o seguinte: tem coisas que vão acontecer na tua vida se você estiver no ambiente, né? Sim. Quando você dá esse passo, quando você se move, as coisas de fato acontecem, né? E como você falou em Deus também, eu acredito muito, sabe, Albert, que Deus vai conectando pessoas, ele vai conectando alguns propósitos, vai nascendo ali novas parcerias, novas oportunidades, e eu acho que isso é o mágico de você viajar em conjunto, né? Aprender também, os masterminds são incríveis, né, Dani? Eu acho Com certeza, cara. A gente aprendeu muito, cara. Eu falei, eu tava conversando, cara, se eu tivesse ido lá, não tivesse feito importação, eu já voltava melhor do que quando eu saí daqui, cara. Porque quem te troca de ideia... Porque assim, só tem empresário que, bom, já estão pensando em importação, então já não é um cara que tá iniciando. Então são caras que já vendem bem, passam pelas mesmas dores que a gente tem. Pô, várias. Você viu eu falando com o Wesley, direto ali no nosso quarto, pô, mas nessa questão aqui, como que você faz na sua empresa e tal? Então, essa troca, cara, é animal. Acho que sensacional. Ajuda demais. E a maior resenha de vocês dois? Cada um aí, a tua vez, vai. Qual que foi a tua maior resenha, assim? O que você mais curtiu da viagem na parte de diversão, saindo um pouco de negócio? Pelo menos pra mim, eu dei risada demais. Eu sempre que viajo. Eu nunca tinha feito uma viagem assim, cara, com tanta gente, quando a gente foi juntos. Sim. Cara, acho que você tá... Primeiro, juntou lá ali 16 empresários, cara, imagina... E é full time, o dia inteiro praticamente juntos, então... Acaba criando, assim, laços entre a gente, de amizade e tudo. E, cara, a gente acaba tendo intimidade até de uma baixa quinta série, uma hora ali, que começa a falar... Não, a quinta série piada, é surreal. Eu acho que eu nunca tinha vivido tanta quinta série na minha vida. Então, assim, são muitas experiências boas, cara. Não, e ele foi em amigos, o Albert foi em amigo briga, você é chato, você não sei o quê. Os caras são... Não, e é muito louco, assim, tipo... O Albert foi, leva o amigo dele, vira amigo nosso, e aí você conhece o cara e fala, cara, esse cara é incrível. Tipo, eu lembro que eu fiquei um dia lá no hotel, em Gwangju, a gente ficou com...
A gente ficou conversando, cara, tipo, até 2 horas da manhã, os pernilongos, tudo Foi com o João picando. lá. João, foi com o Putz, João. aquele dia foi... Não, foi chegando mais gente Depois, lá. A gente começou tomou um assim, vinhozinho ali, depois ficou foi juntando a conversando. galera lá. Cara, é sensacional. Mas qual que foi tua resenha, assim, Albert, mais legal, Eu cara? acho que à noite, que a gente já tava com a cabeça cheia de coisa que viu durante o dia, e a gente compartilhava com os outros no jantar, era um lado bom. Depois do jantar, a gente esticava para tomar um vinhozinho, tomar uma cervejinha, também era muito legal. bom. Saindo de Yiwu, nós fomos para Shanghai primeiro, Yiwu, depois passamos em Shenzhen e fomos para Hong Kong, A né? gente foi em Shenzhen, é verdade, cara. Hong Kong é uma das cidades que eu mais amo nesse mundo, né? Eu já fui animal, para lá cara, algumas vezes e eu tenho um amor platônico por aquela cidade. Como é que chama aquele lugar? Peak? Vitória Peak Nossa, é ali é sensacional. sensacional, É cara. sensacional, né? Não, nós jantamos ou almoçamos no... No Bubba Bubba Gump. Gump, No lá Bamba no Vitória Gump, Peak. é verdade, verdade. Cara, mas Shenzhen, você lembrou? Shenzhen eu achei sensacional. Lembra Sim. que vocês foram naquele prédio mais alto que tinha em Shenzhen? Eu não Sim, subi, eu eu também preferi não ficar... subi. Ah, você não subiu? Eu subi, ué. Você subiu? Animal. Cara, eu fui na loja, a loja da Lego em Shenzhen. Nós É absurdo, estávamos nós fomos juntos. juntos, é verdade. Cara, sensacional, sensacional. Mas eu acho que o que fica ali é isso, né? A gente aprende a importar, a gente vive essa cultura chinesa que é sensacional. Eu lembro a gente no mercado, assim, impactado, as coisas, assim, as compras no alto, cara, tipo por aqueles... Como que chama Tipo aquilo? os delivery, né? Tipo O uns cara faz delivery, um- mas eles automatizados, Os os drones, drones e tal. Cara, sensacional a experiência, as risadas, né? Os momentos também de união, de comunhão. Eu lembro que nessa última viagem, a gente entrou, Albert, né, agora em abril, a gente estava dentro da trading do nosso parceiro e um dos nossos clientes ali, uma das pessoas que estava viajando conosco, se emocionou, cara. Ele se emocionou e aí do nada ele me deu um abraço assim, ele falou, porra, eu tô emocionado. Cara, ele, assim, sabe quando vira a ficha do cara, o cara fala assim, acho que deu aquela coisa de ele lembrar do passado, do começo Da história dele, das toda. dores, da história. Aí rolou ali, sabe, uma jornada ali dele do herói. E aí ele falou, tipo, pensou, cara, tô aqui na China, olha da onde eu saí, olha onde eu tô. E aí ele se emocionou e começou a chorar, cara. E a gente se abraçou ali, já chorou todo mundo dentro da empresa. E aí a gente orou juntos. E foi assim, poderoso. E as nossas caminhadas de madrugada também, né? Saindo para comer, eu conheci algum lugar. Vale destacar que lá você anda de madrugada na rua. Na Ninguém rua, vai roubar seu celular na celular. mão, Não É existe isso lá, né? É isso aí. E eu lembro que a gente uma vez saiu andando lá em Hong Kong, que você ama, né? A gente foi para aquela parte daquele pierzinho ali, Sim, aquele sim, porto sim. e tal. Maravilhoso. Nossa, aquilo ali é maravilhoso. E aí a gente começou a ver a cultura também chinesa, o pessoal brincando na rua, fazendo apresentações ali, igual a gente vê, assim, né, nos grandes centros. Mas, cara, as experiências, assim, eu lembro que a gente foi jantar. Você lembra que a gente foi jantar em Shanghai, naquele prédio que tinha, sei lá, 100 andares? Era A gente fantástico. subia e via a cidade inteira naquelas 3 torres maiores em Shanghai. A gente foi no topo. Eu Não foi fiquei- nem jantar, a gente foi tomar um Eu vinhozinho. fiquei e tal. apaixonado por Shanghai. Cara, Não, é eu não sensacional. conhecia Shanghai e eu achei algo surreal. Uma coisa que muito me impressionou, nós fomos o ano passado, né, 2025, e antes de 2025, a última vez que eu fui para a China, eu acho que foi 2014. Cara, eu vi uma evolução de China de 2014 para... São 11 anos de diferença. Mas é surreal, cara. Surreal. É outra China, né? Desde os carros na rua, que foi totalmente trocado pela eletrificação. É mesmo. Poxa, tudo no app. Não existe mais dinheiro na China. A não ser em Hong Kong, que ainda tem dinheiro e moeda, na China não existe. Não, eu acho que em Hong Kong, os Hong Kong dólar eu até trouxe alguns, Sim, mas sim. a moeda chinesa eu nem troquei, cara. Nem Cara, eu troquei. tenho porque eu levei um pouco do Brasil, porque eu falei, vai que precisa, vai que às vezes, sei lá, acho que é comprar alguma coisa na rua e tal. Voltei intacto, nem toquei neles, cara. Eu achei incrível a evolução dos últimos 10 anos. Impressionante. E, Albert, você, em relação assim a idioma, né? Você fala inglês, já viajou muito. Como que fica essa questão assim de quem não sabe falar? Você acha que é importante ter um intérprete, ter alguém ali que ajuda nessa comunicação? O que você cara, achou disso, cara? Se você não fala inglês, altamente recomendado ter um Ter alguém tradutor, né? Tirando o Hong Kong,
que é uma colônia britânica, então boa parte da população fala inglês, na China, a quantidade de pessoas que falam inglês é muito menor, né? Então, se você não fala nada em inglês, eu realmente indico ter um tradutor. Tem um pessoal que se acha que, poxa, o meu jeitinho o cara entende, mas para fazer business, negócio, número, tem que ter um tradutor. Qual que é o desfecho final aí? Qual que é a sua maior dica para quem quer viajar? A gente está fechando esse bate-papo maravilhoso. Por mim, eu ficaria aqui a tarde inteira, que teria muita conversa, mas o que você falaria para quem quer viajar pela primeira vez aí? Manda um recado para a galera. Primeira coisa, vale muito a pena de você viajar, em especial para a China, que hoje é a maior potência mundial, né? Eu acho que tanto para business, indiscutivelmente, independente da tua área, você está indo para um país que é a maior indústria hoje no mundo, a maior exportadora de tecnologias e insumos para o mundo. Então, faz muito sentido você ir conhecer a China. E se você não quiser importar, não for para business, vai como turismo. É um país com uma cultura, sei lá, inigualável, sabe? Muito ímpar. Tanto a parte de culinária, cultural mesmo, os locais para você estar visitando, estar passeando, fazer compras. Fazer compras na China também é um negócio muito, muito bom, porque a maioria das coisas saem de lá, né? Então, vai de cabeça aberta e coração aberto e vai. E você, Dani, qual que é o teu convite final aí? O que você diria para o pessoal que está pensando em ir para a China? Cara, tirando além da questão cultural, que é sensacional, de você conhecer uma cultura nova, voltar com uma mente mais aberta para todas essas questões. Se você trabalha com e-commerce e sofre com margem apertada, cara, eu acho que assim, é necessário você fazer uma parte de uma expedição para a China, para você conhecer os fornecedores. E chama a gente, em outubro vai ter a próxima viagem, a gente já está organizando, já tem gente que entrou no grupo e é isso, cara. Acho que tem muito a agregar para sua empresa e para sua vida. Então, senhores, obrigado. Foi uma honra conversar com você, Daniel, você compartilhar suas experiências. Obrigado pela parceria também, né? Não só como cliente, mas também como sócio nesse projeto de levar o pessoal para a China. O Daniel é o grande responsável por organizar isso e nós tivemos uma experiência sensacional, incrível, com a última viagem que nós fizemos em abril deste ano. E a gente já tinha lista de espera para outubro. Já tem uma galera que vai viajar conosco. E já tem muita gente também super entusiasmada ali para conhecer o pacote. Obrigado pela tua presença maravilhosa aqui, pelo convite de compartilhar a tua experiência, Albert. É uma honra para mim caminhar com você também como um parceiro, como cliente, principalmente como amigo. A gente já subimos montanha juntos, a gente já fez algumas coisas juntos, né? De gravação, né? Dos nossos podcasts, já nasceu uma amizade, viagem para outro país, já subimos montanha juntos, já choramos juntos. Verdade. Então, é uma honra ter você como um amigo, um parceiro. E você que está aí, que quer passar pela experiência de conhecer a China, de desenvolver fornecedores, negócios e escalar o teu negócio a partir da importação, eu vou deixar um link aqui com um convite para vocês, vou deixar um QR Code também. Então, clica aí, chama a minha equipe, que vocês terão essa experiência e talvez na próxima vez vocês estarão aqui nessa mesa compartilhando conosco as experiências que nós vivemos lá, tá bom? Então, até o próximo episódio e valeu!